é a última semana do mês e podia ser também a última vez que a população de São Paulo sofre com falhas nos trens da Via Mobilidade. Só hoje de manhã foram 5 problemas. 3 na linha 9 Esmeralda, 1 na linha 8 Diamante e mais 1 na linha Lilás do metrô, todas operadas pela empresa. Mais uma vez, atrasos, estações lotadas, como a gente viu agora. Na altura da estação Presidente Altino, em Osasco, os trens pararam e os passageiros tiveram de caminhar pelos trilhos. Faz um ano que o governo do estado passou para a Via Mobilidade a operação das linhas da CPT. Até agora, não deu certo. As falhas quase triplicaram em relação ao período antes da pandemia. E os passageiros não sabem mais o que fazer, nem a quem pedir ajuda para conseguir chegar ao trabalho de forma decente, que é o mínimo. É insuportável, injustificável, irresponsável, inadmissível. São apenas alguns adjetivos que começam com a letra I para descrever essa situação insustentável e de incompetência que exige uma ação urgente do governo do estado. Afinal, o transporte é um serviço público e é essencial. E nem quem anda de ônibus tem sossego. Um desnível na pista interditou um trecho do Expresso Tiradentes, na região central, e mudou o caminho de milhares de passageiros. Destaque da Luísa Vaz. Alan, a SP Trans identificou esse desnível na altura do muro de contenção ao lado do rio Tamanduateí. Por causa disso, 5 linhas de ônibus estão sendo desviadas. O Expresso Tiradentes atende todos os dias a 35 mil passageiros e não tem uma previsão para que tudo volte ao normal por aqui. E como vai funcionar na prática o tratamento que o governo do estado promete dar a dependentes químicos que vivem na Cracolândia? Uma das novidades são as casas terapêuticas com acolhimento, tratamento e orientação profissional para quem enfrentar a abstinência das drogas. Eu fico com medo de sair daqui e não conseguir dar andamento nesse processo que eu venho aprendendo aqui. Veja ainda a animação do setor de turismo com a chegada do carnaval. Os hotéis da capital esperam uma taxa de ocupação de pelo menos 55% nos dias de festa. São números parecidos com os registrados antes da pandemia. E no Esquenta do Carnaval, a gente vai conhecer hoje o enredo da Barroca Zona Sul. A escola está preparando uma homenagem aos Guaicurus. Mariana Aldana. Guaicurus é o nome de uma população indígena da região do Pantanal. Durante mais de 300 anos, eles defenderam o Brasil de muitas tentativas de invasão estrangeira. E hoje, são poucos os registros dessa etnia. Bom dia para você. Janeiro ainda nem terminou, termina amanhã, né? Mas o mês, infelizmente, já acumula 2 mortes causadas pelos temporais aqui na Grande São Paulo. Nesse fim de semana, a chuva causou mais estragos e deixou várias regiões da Zona Sul e Leste ilhadas. Quem está acompanhando esse assunto para o SP1 é o Anselmo Caparica. Ele acompanha desde cedo o drama dos moradores. A gente conversa com ele agora ao vivo. Oi, Anselmo, bom dia. Você viu aí ao longo do dia, da manhã, né? Equipes da Prefeitura prestando assistência a esse pessoal que foi afetado? Tudo bom, Alan? Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Pois é, uma situação muito triste, né? Conversei com os moradores aqui do bairro Jardim das Camélias. Eles disseram para mim que a chuva aconteceu ontem, por volta das 3 horas da tarde. Foi uma chuva muito intensa, de 40 minutos e que causou um estrago enorme. A gente tem aqui esse caminhão que foi posicionado justamente para impedir a passagem nessa avenida, que é a Avenida Ribeirão Jacu, que é paralela à Avenida Jacu Pêssego. E tem esse trator que vocês estão vendo aí, que ele está indo e voltando e tentando retirar todo esse barro que vocês estão assistindo e vendo aí, que é uma situação realmente muito ruim. Todas as casas que estão aqui, né, ao lado direito do vídeo, elas foram invadidas pela água e causou aí um dano material muito grande para as pessoas que moram aqui. A gente vai mostrar na nossa próxima entrada ao vivo aqui no SP1 a situação que ficou de uma comunidade que fica bem ao lado aqui e que a água chegou a 1,70 m de altura. Segundo a Prefeitura, ontem foram 107 chamados para queda de árvores, 160 chamados para alagamentos e enchentes e 23 chamados para desabamento e deslizamentos. E como você disse, né, Alain, infelizmente, mais uma morte registrada na região metropolitana de São Paulo por causa das fortes chuvas. Volto com você, Alain. Já são então aí 2 vítimas perdidas esse mês, só aqui na Grande São Paulo, né? Teve muito estrago também no interior, não podemos esquecer disso, né, Anselmo? Obrigado, até já.
E agora quem já está aqui com a gente para falar do tempo, claro, é o Thiago Schoer. Fala, Thiagão. Bem-vindo de volta. Obrigado. Foi bem de férias? Fui bem de férias. Que bom, ficamos Deu para dar felizes, aquela aliviada ali, pelo menos. Boa, que bom. Já deu uma descansada. Bom dia, gente. Bom dia para todo mundo. O ano para valer aí, voltando com os alunos, né, para escolas, algumas escolas aí que devem voltar toda essa semana. Isso. Agora vem cá, falando de tempo, essa chuva forte aí pode se repetir de novo hoje? Pode, Alan, não com essa intensidade, né, que a gente viu ontem, né, com os acumulados, mas toda a Grande São Paulo tem risco de chuva ao longo da tarde, sim, mais uma vez. E os temporais vão ser mais pontuais. Ou seja, né, essa chuva mais volumosa vai cair em alguns pontos apenas, já não mais tão generalizada quanto foi ontem. A gente avisou, inclusive, na sexta-feira, né, e ao longo do fim de semana sobre essa chuva de ontem, viu, Alain? Então, se confirmou, infelizmente, né? Aqui em São Paulo, na capital, Itaquera foi o bairro aí mais atingido, com 79 milímetros. Aí, Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo, olha isso aqui, 116 milímetros. Isso aqui é muita chuva. Muitas vezes, né, em algumas cidades, isso aqui é o que rola no mês inteiro. Então, você imagina isso em poucas horas, em apenas um dia. Santo André, 70 milímetros e Juquitiba acumulou ontem 68 milímetros. A gente está acabando janeiro, né? Penúltimo dia hoje. Olha o quanto choveu até agora na capital, 209, quase 210 milímetros. A média é alta, 292. Lembrando que isso aqui, o acumulado até então, é lá no Mirante de Santana, na zona norte da capital. Talvez um ponto ou outro tenha tido mais chuva, mas o dado oficial é medido por lá, viu, Alan? E aqui você vê que hoje ainda tem muita nuvem sobre o estado, tem um cavado, que é um sistema que ajuda a fermentar, dá mais ainda, né, formação para essas nuvens de chuva. Então, riscos de alagamento, deslizamento de terra vão continuar para toda a Grande São Paulo, como você vê aí nas imagens, céu está bem encoberto, então atenção para você, sol aparece pouco e a máxima aqui para a capital vai bater aí nos 28 graus. E você vê outras cidades aqui ainda para hoje, Guarulhos, Mogi das Cruzes, Montemor, São José dos Campos e Caraguatatuba, nesta mesma situação, com acumulados altos. Ninguém escapa da chuva. Milímetros. Agora, curioso, esse dado que você trouxe aí do acumulado até agora, né, em janeiro, porque a sensação que a gente tem é que choveu muito, mas ainda foi menos do que a média. Menos do que a média, mas lembrando, ali naquele ponto, né, na zona norte, então, da capital, pelo menos é onde a gente mede esses dados históricos. Boa, Tiagão. Até mais. Daqui a pouco eu volto. Valeu, um abraço. Gente. Tchau, tchau. E olha só, para quem pega trem, o sufoco parece não ter fim. É um perrengue atrás do outro. Só hoje, pelo menos 4 incidentes causaram transtornos aos passageiros das linhas de trem administradas por quem? Pela Via Mobilidade. Os problemas dessa vez foram nas linhas 8 Diamante e 9 Esmeralda. Segundo a Via Mobilidade, logo cedo houve uma falha na alimentação elétrica dos trens na estação Imperatriz Leopoldina. E essa falha levou a uma sucessão de problemas para os passageiros durante toda a manhã. O Rafael Rara tem informações agora ao vivo do Globocop e mostra como está a situação dos trens para a gente. Oi, Rafa, bom dia. Oi, Alan, bom dia para você, bem-vindo de volta, bom dia a todos que estão com a gente aqui no SP1, começando a semana nos fazendo companhia. E que começo de semana difícil, né, para quem depende da Via Mobilidade. Mais uma vez, a gente mostra ao vivo daqui do alto do Globocop já a imagem de um trem da linha 8 Diamante que está sendo rebocado neste momento. Bom, essa sucessão toda de falhas aí começou exatamente às 9 horas e 27 minutos na altura da estação Imperatriz Leopoldina. Neste momento, a Operação Paese está acionada, 40 ônibus estão circulando entre Imperatriz Leopoldina e a estação Domingos de Moraes. E por que isso? Porque foi necessário todo esse aparato, toda essa estrutura, por causa de uma falha, uma explosão num transformador na subestação que fica aqui mesmo na estação, na altura da Imperatriz Leopoldina. Dá para ver, inclusive, a fumaça toda que chamou a atenção dos moradores, dos comerciantes da região. Uma fumaça relativamente clara, né? Não era muito escura. Aí os técnicos da Via Mobilidade foram até o local para começar o trabalho de reparo. O Corpo de Bombeiros também foi acionado para a região. Inclusive foram para lá usando um caminhão. O problema ainda está sendo solucionado, o pessoal ainda está trabalhando. E aí quem sofre com isso? A resposta é óbvia, como sempre, o passageiro. O passageiro que precisou parar no meio do caminho. Mais cedo a gente levantou voo com o Globocop e registrou essa cena aí, dessa humilhação desses passageiros que pararam mais uma vez no meio do caminho, tiveram que descer. Você vê que tem uma altura alta, né, entre o chão e o lugar, a porta
do trem, né? E aí tudo isso foi feito com auxílio dos funcionários da Via Mobilidade. Bom, a gente vai continuar acompanhando a situação, a gente vem para a imagem ao vivo agora, vou pedir para voltar para a gente mostrar que neste momento os técnicos continuam trabalhando aqui no local. Vamos ver como vai ser mais tarde, na hora do rush de volta para casa de tantos paulistanos e também do pessoal que mora na Grande São Paulo. Alain. Que imagem, né? A gente vê esse pessoal aí com dificuldade para descer a escada, fica imaginando o passageiro com a mobilidade reduzida, o que sofre a humilhação, como você disse, usou a palavra certa, por causa desse serviço péssimo da Via Mobilidade, que diz que já investiu R$1 bilhão, a gente não vê resultado. Todo dia é um problema novo, uma hora é um problema na fiação aérea, outra hora é um problema na linha. O Hermínio Bernardo está lá embaixo, na estação Presidente Altino, e conversa com a gente agora ao vivo. Oi, Hermínio, bom dia para você. Bom dia, Alain. Bom dia a todos. Estou aqui na estação Presidente Altino, onde faz a ligação justamente das duas linhas da Via Mobilidade de trens, né? A linha 8 Diamante e a 9 Esmeralda. Um trem acabou de sair desse trilho do lado de lá. É a estação sentido Júlio Prestes, né? A linha Diamante sentido Júlio Prestes. Esses dois trilhos aqui centrais são da linha Esmeralda e do lado de cá o trilho da linha Diamante para quem vai no sentido de Itapevi. Aqui no serviço de alto-falante, a Via Mobilidade está informando que a situação está normalizada, que os trens estão circulando dentro da normalidade. Só que os trens estão demorando de 25 a 30 minutos para passar aqui na estação, isso falando dos trens da linha Diamante. A linha Esmeralda também está com velocidade reduzida, mas não tanto quanto a linha Diamante. Quando eu cheguei aqui na estação, eu vi pessoas reclamando que estavam aqui há mais de hora esperando um trem para seguir no sentido de Itapevi, para quem vai para Grande São Paulo. Eu mesmo estava nos trilhos, eu estava em Pinheiros e eu peguei a linha Esmeralda para vir para cá, Alain. Eu demorei mais de 15 minutos para percorrer um caminho de três estações, melhor dizendo, que geralmente você não leva 5 minutos para percorrer, muito devagar. A Via Mobilidade informou para a gente mais cedo que teve esse problema, como o Rafael disse, na região da Estação Imperatriz. A gente conversou com alguns passageiros que relataram todos os problemas que eles enfrentaram hoje. Atualmente eu estou desempregada, inclusive eu estava indo na entrevista, né, de emprego, e acabou acontecendo todo esse tumulto. Eu peguei o trem na Barra Funda, quando passou na estação da Vila Leopoldina, ele deu um apagão, aí ele ligou e no meio do caminho, entre Vila Leopoldina e Presidente Altino, ele parou totalmente, desligou, a gente ficou 40 minutos parado, sem ar, sem nada, e o maquinista só falava assim, estamos aguardando a liberação da via, até uma hora que eu acho que não tinha mais como dar essa desculpa, eles falaram, vamos evacuar o trem, e aí a gente desceu pelos trilhos e viemos andando até aqui a estação, e estamos aqui até agora. Isso aconteceu, era umas 10:09, eu estou até agora aqui, perdi a minha entrevista de emprego, e agora eu estou tentando voltar para casa, né? Eu saí de casa, era 4h30. De 4h30 eu estou aqui até agora tentando chegar em casa e não consigo. Devido a esses trem aí, que um fala que o trem de tal plataforma vai para Itapevi, manda ir para outra, chega lá, não vai, e a gente fica assim, sem saber o que fazer. E estamos aqui, na pendência de pegar o trem para Itapevi. Não chega um trem, nunca chega um trem. Gente, isso não é normal. Fica aqui um apelo para o governo do estado, para o governador de São Paulo. Essa situação já se arrasta há 1 ano, fez 1 ano agora a Via Mobilidade, na última sexta-feira, e ninguém resolve o problema até agora, fica arrastando o problema com a barriga e afetando a vida das pessoas que não conseguem um emprego. Perde entrevista de emprego, oportunidade de trabalho, de melhorar de vida, de conseguir renda por causa dos trens, desses problemas sucessivos na Via Mobilidade. E outros 3 incidentes de hoje, decorrentes da falha na estação Imperatriz Leopoldina, da Via Mobilidade, foram na linha 9 Esmeralda. Os passageiros relataram que os trens circularam em velocidade reduzida e que foi um tumulto entre as estações Pinheiros e Ceasa. Mais tarde, o problema foi na estação Cidade Universitária. Um dos trens apresentou falha no sistema de tração, que é o que faz o trem se movimentar. A operação lá já foi normalizada depois desse perrengue todo. Vamos ver agora como é que está a situação nesse momento na estação Vila Lobos Jaguaré. Agora imagens ao vivo aí. Um problema no sistema de alimentação elétrica fez os trens operarem com intervalo maior entre as estações por volta das 10 da manhã. Essas são imagens do repórter cinematográfico Abraão Cruz. Situação
aparentemente normalizada, né? Tem pouca gente esperando ali, até porque agora a gente também não está mais em horário de pico. Vamos ver o que diz o representante da Via Mobilidade sobre os problemas de hoje. Às 6h30 da manhã, nós sentimos uma oscilação no sistema elétrico que alimenta. O sistema elétrico, ele é interligado, né? Então, como o problema está ali na região de Osasco, né, Vila Leopoldina, esse sistema alimenta tanto a linha 8 quanto a linha 9. Mas o sistema, ele se autorregula, então ele automaticamente ligou novamente. Então, a gente levou um tempinho até regularizar o processo, né, de operação. O problema foi que às 8h30 da manhã, aí sim, de fato, a subestação de energia em Imperatriz Leopoldina entrou em curto. Esse curto, ele danifica o equipamento que está dentro da sala e foi esse dano que causou aquela fumaça. Não tinha ninguém na subestação, ninguém foi ferido, né? E agora os técnicos estão em campo para buscar entender a extensão do dano e restabelecer o sistema. Então tá aí, né? Mais cedo, durante a manhã, chegou-se a se falar em explosão, né? Que as pessoas tinham visto uma explosão, a gente viu aquele fogo todo, mas tá aí a explicação, foi um curto-circuito, segundo a Via Mobilidade, na rede elétrica próxima à estação Imperatriz Leopoldina. E veja, daqui a pouco, a briga judicial envolvendo moradores da ocupação Vila Nova Esperança. A Justiça determinou que eles desocupem a área de proteção ambiental. Mas pesquisadores defendem que as famílias continuem por lá para ajudar na preservação da Mata Atlântica. Quem conta é o Alfredo Pérez. Os primeiros moradores chegaram aqui no fim da década de 1960. A população foi aumentando e atualmente são aproximadamente 600 famílias. Veja também a onda de assaltos em Pinheiros, na zona oeste da capital. Câmeras de segurança registram os roubos no meio da rua e até a invasão de apartamentos. E mais, as mudanças no trânsito e no transporte público com a interdição de parte do Expresso Tiradentes. Luísa Vaz. Alan, a faixa no sentido bairro do Expresso Tiradentes está interditada entre a estação Dom Pedro e a Ana Nery. Por isso, os ônibus precisam usar uma das faixas aqui da Avenida do Estado, o que causa um pouco de impacto no trânsito e é óbvio para os passageiros. Daqui a pouco eu explico os detalhes. 12h04.